Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Pega a Visão Tricolor. E bom pessoal, como vocês já ficaram sabendo no último vídeo, eu, o Emanuel, estarei dando prosseguimento aqui ao canal. Queria agradecer mais uma vez ao Jorjão pela oportunidade. É um projeto muito bacana, feito para vocês torcedores, então eu espero que vocês dêem essa fortalecida no canal, apoiem o amiguinho aqui, junto com o Canário, né, que foi apresentado também, que inclusive nas próximas semanas estará aqui comigo, trazendo notícias do nosso Esquadrão de Aço. E bom, sem mais enrolações, fiquem ligadinhos que já vem notícias sobre o nosso Esquadrão de Aço. E bom galera, dando início aqui às informações aqui do nosso querido Yuri Santana, é bom estar refrescando a vocês jogadores que não vão participar desse jogo contra o Cruzeiro e aqueles jogadores que estão pendurados, né? É importante lembrar. Como tá aqui passando pra galera que tá pendurada nesse jogo, é importante frisar que o Tassiano, o Everaldo, o Gianluca, o Iago Felipe, o Depena e o Marcos Felipe estão pendurados, ou seja, qualquer um deles tomar cartão nesse jogo fica fora do jogo contra o Vasco da Gama. E os dois jogadores que estão suspensos, que é o Arias, que levou um cartão vermelho, e o Caio Alexandre, que levou o terceiro cartão amarelo. Não vamos contar com a presença deles. Por outro lado, nós teremos a volta do nosso querido Everton Ribeiro, que fez bastante falta contra o Flamengo. É um cara que a gente sente bastante. E graças a Deus, vamos ter a presença dele de volta. E que o Bahia saiba, o Rogério Ceni saiba aproveitar a volta do Everton Ribeiro para poder nosso time voltar aos trilhos, né? Porque agora a coisa é perfeita. E falando em mais voltas, teremos a presença do nosso querido Biel e do Azevedo. O Azevedo que estava sendo muito cobrado, você queria saber as informações, será que o Azevedo volta esse ano, o Azevedo não volta, e tá aí. Biel e Azevedo participaram normalmente da atividade de hoje, e o volante Rezende ficou entre academia e fisioterapia. Essa notícia foi de ontem, tá? É importante avisar. Antes do nosso Netão, querido Neto, sempre faz um trabalho bacana aí, no nosso Esporte Clube Bahia. E é isso galera, o Biel, mais uma peça importante para ser uma válvula de escape. O Bahia que não tem contra-ataque, é um time que é muito difícil você ver um contra-ataque no Bahia, é um time mais lento, um time top de bola. E talvez com essa volta do Biel, o Ceni possa pensar em outra formação diferente, né? Para poder tentar aproveitar essa velocidade do Biel e do Ademir, né? Em cada lado do campo. O Azevedo, nosso pitbull de raça, fez bastante falta esse ano no Brasileirão. Pode ser uma chave para quando o Caio Alexandre não estiver presente. O número volante raçudo. Sabemos também que é uma volta complicada, porque joelho não é brincadeira. Então ele deve estar voltando aos poucos. Deve entrar em 10, 5 minutos de jogo para poder se reacostumar, né? Então vamos com calma, porque é uma adaptação mais difícil, porque foi uma lesão mais grave, né? Então vamos ver aí o que o futuro aguarda aí para o nosso querido Azevedo. E retornando aqui para o nosso querido Yuri Santana, que fez uma postagem até interessante, falando sobre a questão do Iago, né? Já que o Caio Alexandre não vai estar disponível para o jogo de contra o Cruzeiro, muito provavelmente o Rogério Ceni deve utilizar o Iago como primeiro volante. E aí ele pergunta, já se acostumaram com a ideia da possível titularidade dele contra o Cruzeiro? O Iago, que é aquele jogador que a torcida não é muito fã. Eu particularmente não vejo o Iago como substituto para nada. É a realidade. Infelizmente não temos um banco ainda à altura. E ele é uma das opções que ficou para essa vaga deixada pelo Caio Alexandre. Esperamos que ele faça uma partida interessante, né? Boa. Sabemos que não vai ser algo além do Caio Alexandre, não tem como. É um nível bem abaixo do Caio Alexandre. Isso é indiscutível. Mas vamos ver o que o Iago guarda para o torcedor, né? Será que vai sair aquele golzinho de falta que ele fez naquele jogo? Não sei, né? Vamos aguardar aí e que dê tudo certo. Vamos para cima. Agora falando um pouco com vocês torcedores sobre os jogadores que encerram o contrato ainda desse ano, né? Sabemos que o Bahia fez várias contratações no ano passado, no início da Era City, né? Aquele projeto, vieram vários jogadores. E alguns deles encerram o contrato esse ano. Vou estar passando aqui para vocês, para vocês ficarem ligadinhos, que são os jogadores. 6 atletas, né? Entre eles está o Depena, o Cicinho, o Azevedo, o Cuesta, Adriel e Danilo Fernandes. E aí fica a pergunta aqui no final. Manteriam algum? E aí, torcedor, esse momento é de vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários qual desses jogadores vocês manteriam nesse elenco para iniciar 2025, né? Quem vocês gostariam que se mantesse aqui no Bahia? Na minha humilde opinião, eu gostaria de apenas o Azevedo e talvez o Depena. Não garanto que o Depena fique, talvez o Bahia traga outro volante mais técnico.
Mas se ele ficasse, eu não reclamaria também não. Apesar que no último jogo ele foi ele atrapalhou bastante o time, não estava sentindo o ritmo de jogo, mas ainda manteria o Depena. O Azevedo não preciso nem falar, apesar que é uma situação bem complicada, porque ele voltou já lesão de joelho, deve se avaliar como é que o Azevedo vai voltar, vai conseguir dar conta, e talvez isso afete a compra ou não compra do Azevedo, tá? É importante destacar isso, é uma lesão bastante difícil, é uma recuperação bastante chata, então talvez seja um dos motivos que o staff do Bahia vai avaliar se deve ficar com Azevedo ou não, na minha humilde opinião, tá bom, galera? Deixe seus comentários aqui embaixo, quem desse plantel que tá indo embora agora no final do ano, vocês queriam que o Bahia mantesse, tá bom? E falando em jogadores que pertencem ao Bahia, agora vamos falar daqueles que estão retornando, né? Há 3 jogadores que foram emprestados do Bahia essa temporada, entre eles são o Léo Cittadini, o Marco Antônio e o Borel. O Léo Cittadini que joga no Xangai, o Marco Antônio tá jogando no Remo e o Borel que tá no Goiás, né, galera? Se eu falar que eu acompanho o Léo Cittadini essa temporada, eu vou estar mentindo, que eu não acompanho o campeonato chinês. Mas ele tem números bastante interessantes, inclusive tá jogando bem lá, é titular do time. Não sei como o staff do Bahia vê a volta dele, vê ele como peça importante. Eu acho bastante difícil, visando que o Bahia, caso consiga uma vaga na Libertadores, vai ter que aumentar o nível do time, porque Libertadores não é brincadeira. Talvez não fique com o Léo Cittadini. Porém, se for para compor o banco, com a provável saída vamos supor, uma provável saída de Iago, Felipe, ou mais 2 daquele meio campo, um Depena, eu acho válido deixar o Léo Cittadini para compor o banco, né? Visando o Bahia contratar jogadores para vir para brigar por titularidade ali, com o Cali, o Tassiano. Vamos ver o que é que o Bahia nos guarda. Inclusive o Léo Cittadini, que fez 22 jogos lá no campeonato chinês, tem 3 gols e 6 assistências. Como eu falei, está vivendo uma fase bastante interessante lá no futebol chinês, mas ainda não sabemos qual será a definição do Bahia para a permanência ou não do atleta. Tá bom, galera? E antes de terminar esse vídeo de hoje, queria estar passando para avisar vocês que está rolando o Sub-16, né, o Sul-Americano Sub-16, no qual o Brasil já enfrentou 2 equipes, que foi a Venezuela e o Uruguai, perdão. E na sexta-feira, amanhã no caso, enfrentará o Equador. Nas 2 partidas teve participação de 2 jogadores do Bahia, que é o Del e o Juan Pablo, inclusive o Del, que sem comentários, é um menino acima da média, o Juan Pablo também não tem o que falar, muito acima da média. E a gente não entende porque o nosso querido Rogério Ceni não leva os meninos. Muita gente vai falar, Emanuel, o Del é novo. Pois é, o Del é novo, mas daquele velho clichê. Se tivesse na mão de um Flamengo da vida, um Palmeiras da vida, muito provavelmente já estariam deslanchando. Ainda mais de um técnico cabeça como é o Felipe Luiz, né? O Abel Ferreira também. Inclusive o nosso querido Yuri traz aqui o número de Del, que teve 2 gols na estreia pela seleção. O Juan Pablo teve 1 assistência e 1 gol. A única vez que o Juan Pablo entrou em campo foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense, no qual o Bahia saiu no empate 1-1, que teve a entrada do Juan Pablo e do Thiago. O Thiago normalmente está sendo levado pelo Rogério Ceni no plantel. Já o Juan Pablo só teve essa participação e mais nada. O Del ainda não estreou no profissional, vale lembrar, tá bom? Então ficamos no aguardo. São 2 joias muito importantes, que tem muito a crescer. Eu vejo o Del, para mim, como um futuro centroavante do Bahia, sem sombra de dúvida. É um menino que, se duvidar, já tá chegando daqui a pouco a marca de 100 gols na base. Isso se já não tiver, tá bom? É importante destacar, isso se já não tiver 100 gols na base, porque o Del é um monstro, uma máquina de gol. E o Juan Pablo é um ponta bem rápido, inteligente. Então ficamos na expectativa aí dos meninos terem mais oportunidade no elenco do Bahia. E uma boa sorte para eles nesse Sul-Americano Sub-16. Tamo junto, garotada. Bom, galera, então é isso. Hoje foi um informativo bem breve, data FIFA, né? Às vezes não sai tanta notícia como de costume, mas sempre vamos trazer qualquer informaçãozinha que soltar nos bastidores para vocês, torcedores do outro lado da tela, ficarem ligadinhos, tá bom? Do mais, muito obrigado pelo apoio de sempre. Deixa o like aqui embaixo, tá bom? Deixa seu comentário para fortalecer. E é isso. Venha fazer parte da família Pegavisão Tricolor, que a cada dia vem crescendo, hein? Conto com o seu apoio e é isso. Tamo junto, bora Bahia!